Dando seguimento ao assunto de tangência, iremos abordar agora a concordância entre uma reta e uma curva e a concordância entre duas curvas. E o que seria uma concordância? É a reunião de duas linhas de forma que não haja inflexões nos pontos de contato, ou seja, não é possível se perceber essa junção. Então, as etapas que iremos percorrer são as seguintes. Primeiro, iremos traçar, dados uma reta R, um ponto de concordância na reta R e um ponto P fora da reta, iremos concordar essa reta por meio de uma curva. Em seguida, iremos ver a concordância entre circunferências, e aí a gente vai ver essa concordância a partir de circunferências tangentes externas e essa concordância a partir de circunferências tangentes internas. A seguir, iremos ver dois procedimentos de concordância, sendo que o primeiro é a concordância de duas retas por meio de um arco, dadas as duas retas e os pontos A e B, que são os pontos de concordância. No segundo caso, teremos também a concordância de duas retas por meio de um arco, dadas as duas retas e o raio do arco de concordância. Assim, vamos dar prosseguimento à nossa aula. Então, inicialmente, iremos traçar a concordância entre uma reta e uma circunferência. Então, dadas uma reta R, um ponto T, que é o ponto de concordância na reta, e um ponto P, que é um ponto fora da reta, nós precisamos traçar um arco, de modo que esse arco se junte a essa reta, sem que nós consigamos notar, perceber essa junção. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é levantar uma perpendicular, vou chamar essa reta aqui de R, ó, para a gente não se perder. Então, nós temos que levantar uma perpendicular à reta R, passando pelo ponto T. A gente pode traçar mediatriz, né? Podemos traçar também uma perpendicular pela extremidade do segmento, mas nós podemos também traçar com o esquadro, né? Então, a gente coloca um esquadro na direção da reta que a gente quer e vamos traçar aqui a perpendicular pelo ponto T. Então, aqui está ela. Traçada a perpendicular reta R pelo ponto T, nós vamos ligar o ponto T, que é o ponto de concordância, ao ponto P, que é o ponto pelo qual o nosso arco precisa passar. Então, vamos ligar aqui os dois pontos. Em seguida, nós precisamos traçar a mediatriz desse segmento TP. E como é que nós traçamos uma mediatriz? Nós abrimos o compasso com comprimento qualquer maior que a metade do segmento, centramos numa extremidade e traçamos um arco.
Com a mesma abertura, centramos na outra extremidade. E cortamos o arco. Assim, determinamos 2 pontos, que a gente pode chamar de A e B. A e B. Esses 2 pontos vão nos dar a mediatriz do segmento TP. E aí a gente traça. Onde essa mediatriz cruzou a perpendicular, vai determinar um ponto que a gente vai chamar de ponto O. E esse ponto O é o centro do arco de concordância. Isso quer dizer que de O até T é o raio desse arco. E de O até P também. Então, a gente centra o compasso em O, abre até T ou até P, que se tudo tiver dado certo, tem a mesma distância. Vamos traçar aqui o arco de concordância. Ó. E aí, nós temos então a concordância, o arco de concordância, ó, que se emenda na reta, sem que a gente perceba, né, a junção. Então, aqui é a concordância entre uma reta e uma curva, né? Vou tentar aqui cobrir a mão livre, para vocês terem uma ideia, dando certo realce. E aí fica a concordância entre uma reta e uma curva. Essa curva poderia ser mais fechada, né? E o que variaria isso? A posição de P. Se P, por exemplo, estivesse aqui, ó, vamos colocar um P bem aqui. Como era que eu ia proceder? Eu iria ligar o ponto T ao ponto P, aqui. Iria determinar a mediatriz desse segmento, centrar um compasso com abertura maior que a metade, ó. Com a mesma abertura, centra na outra extremidade. E aí, iríamos determinar aqui esses 2 pontos. Aqui, ó. E iríamos traçar quem? Uma mediatriz. Aqui tá o ponto. Então, iríamos traçar aqui uma outra mediatriz, né? E, ó, onde ela encontra, não precisava nem traçar toda, porque o ponto que me interessa é esse aqui. Que seria o meu novo centro do meu novo arco, né? De concordância, né? Vamos botar só pra gente diferenciar que é o P1, tá certo? Porque aí eu centro meu compasso em O1, abro até T ou até P1, e aí eu vou traçar o meu novo arco de concordância que vai passar no P1, ó. E aí, a minha concordância pode ser também dessa maneira aqui. Com um arco mais fechado. Dessa maneira aqui. Então, quem vai dizer se o arco é mais aberto ou mais fechado é a posição do ponto P. Dando prosseguimento, então, à nossa aula. Vamos ver, e se no caso não forem
uma reta concordando com a circunferência, e sim duas circunferências, né? Tangentes externas e internas. Essa situação eu mostrei para vocês já foi mostrada, mas eu vou novamente abordar isso aqui, e aí a gente vai traçar aqui, por exemplo, uma circunferência aqui, vamos marcar o centro dela aqui, chamar de O1, e vou traçar aqui uma outra, vou marcar o centro, chamar de O2. Vou colocar um ponto de tangência. E vou também colocar um ponto de tangência na O2. Vou chamar inclusive de T1 e T2. E aí vou proceder da seguinte maneira. No primeiro caso, eu vou ligar O1 a T1 e vou prolongar. E no segundo caso, eu vou somente ligar O2 a T2. No primeiro caso, eu vou traçar uma circunferência tangente externa e no segundo caso, uma tangente interna. O raio pode ser qualquer. Então, eu abro meu compasso, uma abertura qualquer, marco aqui para fora, né? Porque eu quero uma tangente externa. Esse ponto vai ser o centro da minha circunferência. Vamos colocar 3 aqui, já que eu chamei essa de 2. Então, eu centro meu compasso em O3 e vou traçar uma circunferência tangente externa a O1. Dessa maneira aqui. Para traçar uma tangente interna, eu faço a mesma coisa. Só que como ela é interna, eu passo aqui para a esquerda do ponto de tangência. Eu marco aqui, uma abertura qualquer. Esse aqui vai ser o meu centro. Vamos colocar, por exemplo, O4. Então, eu centro o meu compasso em O4 e eu abro até, já está aberto, né? Mas até T2, porque ela precisa ser tangente no ponto T2. E aí eu traço a minha circunferência tangente interna. E assim, nesse caso, eu obtenho duas concordâncias de curvas. No primeiro caso, ela muda de concavidade, né? Ela vem aqui, a curva vem com um determinado raio, chega no ponto que a gente chama de ponto de inflexão, ela muda a curvatura. E ela pode ter o comprimento que quiser, ela pode ter o comprimento que quiser, certo? Nesse caso aqui, a curva, né, vem aqui com determinado raio, aqui, e aqui, ó, no ponto de inflexão, e aqui a gente pode seguir, e aí a gente tem uma concordância de curvas mudando a concavidade, como eu falei, o comprimento pode ser o comprimento que a gente quiser. A gente tem, ó, a concordância mudando a concavidade e a concordância mantendo a concavidade em ambos os casos, mudando os valores dos raios das curvas que concordam. Certo? Então, chegamos ao momento de resolver duas situações. A primeira delas, em ambos os casos, nós temos que concordar duas retas por meio de um arco. No primeiro caso, são dadas quem? As duas retas, A e B, os dois pontos de concordância. Nesse caso aqui, a gente precisa traçar o arco de concordância. Então, a primeira coisa que a gente faz é prolongar essas duas retas, e aí a gente determina aqui um ponto V de vértice. Então, a gente prolonga as duas retas. Feito isso, nós vamos traçar
a bissetriz desse ângulo. Como é que a gente traça a bissetriz? A gente centra no vértice com uma abertura qualquer e traça aqui um primeiro arco. Onde esse arco cruza as arestas, a gente marca aqui 2 pontos. E aí, usando a mesma abertura ou outra, isso aí não importa, a gente pode mudar ou não, a gente vai centrar num desses pontos determinados e vai traçar um arco. Com a mesma abertura que centrou em B, nesse primeiro ponto, que não é B, tá? Vamos, só pra gente não se confundir, vou colocar aqui C e D. Então, vou centrar em C e D com a mesma abertura. Cortei aqui. Posso chamar de ponto E. E aí, eu vou ligar o ponto V até o ponto E. E eu vou obter a bissetriz desse ângulo. Então, aqui está ela. Note que, nesse caso, foram dados os pontos de concordância, os pontos A e B. E aí, a gente procede da seguinte maneira. Nós vamos traçar uma reta perpendicular a cada uma dessas retas A e B, passando pelos pontos. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso com os esquadros. A gente coloca um esquadro na direção de B, por exemplo, encaixa nele o ângulo de 90 graus, levamos o esquadro até o ponto B, né? E vamos traçar aqui uma perpendicular reta B pelo ponto B. Em seguida, a gente vai traçar aqui, vai fazer a mesma coisa, só que com a reta A. Então, a gente botou um esquadro na direção da referência e o outro, vamos traçar perpendicular. Então, a gente vai levar o outro aqui até o ponto A. Chegando no ponto A, a gente traça aqui, ó, perpendicular. Note que as duas perpendiculares se cruzam na bissetriz. E esse ponto é o centro do arco de concordância. Centra o compasso em O, abre até A ou até B, e traça o arco de concordância. Então, aqui a gente pode ver as duas retas que concordam por meio de um arco. Então, o que nós fizemos, né? Nós prolongamos as retas, determinamos aqui um vértice. Em seguida, nós traçamos a bissetriz desse ângulo, determinado por essas retas A e B. E, posteriormente, traçamos duas perpendiculares, uma reta B passando pelo ponto B e uma reta A passando pelo ponto A. Determinamos o ponto O, que é o encontro dessas duas perpendiculares e da bissetriz. O O é o centro do arco de concordância. A gente centra o compasso em O, abre até A ou até B e traça o arco de concordância. Por fim, a segunda situação, e aí nesse caso a gente conclui a aula de concordância, é a seguinte. São dadas também duas retas A e B, mas nesse caso não são dados os pontos de concordância, é dado quem? R, que é o raio do arco de concordância. Então, a gente procede da mesma maneira, prolonga as retas A e B, e aí assim a gente determina o vértice. Em seguida, nós vamos traçar a bissetriz desse ângulo. Então, eu centro meu compasso aqui no vértice e traço, abro uma abertura qualquer, né? E vou traçar aqui um arco. Determinei 2 pontos, vou centrar em cada um desses pontos e vou traçar o arco, centrar
outro ponto com a mesma abertura, cortar o arco. Determinei aqui um segundo ponto, para seguir a mesma nomenclatura do exemplo passado, eu posso chamar C, D e E. Vou ligar os pontos V e E e vou obter quem? A bissetriz. Então, estou traçando a bissetriz. Em seguida, eu vou traçar uma reta perpendicular aqui à reta B, com tamanho de 2. Então, vou pegar aqui o meu escalímetro na escala de 1 para 100 e vou medir 2, que é o raio dado para o meu arco. Se o raio dado fosse 3, eu mediria 3. Então, eu vou medir 2. Aqui está o 2. Feito isso, eu vou traçar uma reta paralela à reta B, passando pelo ponto tamanho 2. Aqui nesse caso eu estou traçando com a régua paralela, mas vocês vão traçar aí com os esquadros, tá? O local que essa minha reta, que eu posso chamar de reta E, por exemplo, vai cruzar a bissetriz, esse aqui é o centro do arco de concordância. Então, eu vou, a partir do centro, que a gente também observou no exemplo passado, o que nós observamos no exemplo passado? Que o centro do arco está em cima da reta, que é perpendicular ao ponto de concordância. Então, sabendo disso, o centro do arco está em cima da reta, que é perpendicular no ponto de concordância. Eu preciso saber que pontos são esses de concordância. O que é que eu faço? Eu tenho aqui o centro, que foi determinado pela paralela de tamanho 2 e o encontro dessa com a bissetriz. Então, eu preciso traçar uma perpendicular. Preciso traçar aqui. Vou achar a folha para dar bem certinho. Vou traçar uma perpendicular à reta B, passando por O. E vou passar uma perpendicular, e nesse caso aqui eu não tenho a régua paralela, vou ter que colocar um dos esquadros na referência, né? E aí eu vou fazer uma perpendicular também, ó, passando por O. Então, eu vou traçar essa perpendicular passando por O. Então, eu fiz isso para quê? Para determinar os dois pontos de concordância, que são esse, vamos chamar aqui de T, né? Para a gente não perder. Podemos chamar de TB e TA. E aí, eu já tenho tudo para traçar o meu arco, porque eu tenho o centro e eu tenho os pontos de concordância. Então, eu vou centrar o meu compasso em O, vou abrir até B ou até A, né? E aí, então, eu vou centrar aqui em O, vou abrir até B ou até A, e vou traçar aqui, ó, o meu arco de concordância. E aí sim, eu concordei essas duas retas por meio de um arco. Ok?